Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui para relatar algo muito importante. Eu digo para vocês que servem o Senhor Jesus como único, como fundamento e como base da vida de vocês. Assim como Ele nos converteu a Ele, mostrando que só nele existe a verdade. O evangelho verdadeiro é todo aquele que segue Jesus de verdade. Porque tem muitos evangelhos aí pregados de maneira errada, que não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Mas são as pessoas induzidas por Satanás. Elas estão enganando multidões de pessoas e sendo enganadas, porque elas mesmas não crêem no sacrifício de Jesus. E uma dessas pessoas são todos aqueles que vivem uma religião. Eu vi um vídeo desse aí, um dia desse aí atrás, uns 2 dias mais ou menos, está percorrendo as redes sociais, de uma moça falando que no dia 20, às 8 horas, tem que as pessoas andar em volta da sua casa, porque foi Deus que mandou. Que seja o que não seja. Cada um vai prestar conta a Deus naquele grande dia. Se realmente está falando a verdade, algo vai acontecer. Se não está, nada vai acontecer. Então, cabe cada um seguir a Deus como diz na palavra e como de maneira que Deus se mostrou para essa pessoa. Mas eu vi um líder religioso aí e eu digo para vocês, cuidado com esses líderes que não tem nada a ver com o nosso Deus e que eles servem um Deus diferente do nosso e acha que é o nosso que ele está servindo. E o Senhor Jesus, ele disse que não tem como servir a 2 senhores, ou seja, não tem como servir o Deus verdadeiro e a mentira. Porque Deus, ele é verdade. Deus não está no meio de mentira. O caminho é Jesus Cristo para se chegar a Deus. E esse líder religioso debateu contra essa moça. Então, dizendo às pessoas da religião que ele segue, que as pessoas não ficassem com medo, tivessem cuidado, que era para discernir o espírito, que é aí onde Satanás está agindo. E eles mal sabem que a religião que eles vivem, ao qual as coisas mentirosas que eles seguem, ensinam as pessoas a adorar, a se dedicar, eles estão servindo ao próprio Satanás. Sim. E quem concordar com essas religião e com essa religião especificamente, porque a gente sabe na palavra de Deus que Deus não deixou religião nenhuma. Deus, ele sempre falou pela palavra dele que transforma a vida das pessoas. Então, esse líder ficou dizendo às pessoas que tivessem cuidado, que a moça falava da igreja mal. Não é falar mal, a gente fala a verdade. E quanto a essa moça, eu não sei se ela estava falando mal ou não estava, que eu não conheço. Mas ele quis deduzir que nós, que servindo ao nosso Deus de verdade, a gente aqui tem o espírito do mal, que está enganando as pessoas. Não, que tem que rezar, tem que fazer promessa e confessar a Nossa Senhora, isso, aquilo, outro. Você já sabe mais ou menos de que religião estou falando, né? Só em dizer isso, da qual eu me envergonho e dou glória a Deus, porque Ele me tirou dessa religião demoníaca. Porque essa religião, ela cegou a multidão, as nações, a qual muitas pessoas vivem para isso. Não vive para o nosso Deus, porque não conhece Ele de verdade. E quando a gente fala de algo que a gente tem experiência do Deus vivo, verdadeiro, essas pessoas ficam dizendo
Cuidado que vocês olhem só, como o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz e ele quer reverter. Ele quer jogar contra o povo de Deus que está falando a verdade para essas pessoas se converterem, ensinando heresia às pessoas. Umas começou a comentar: ah, é verdade, a gente temos que rezar, temos que fazer novena, a gente temos que ir atrás de Nossa Senhora, a gente tem que rezar o texto. Meu Deus, quanta baboseira, porque na palavra de Deus não existe isso. Eles que estão enganados. E o inimigo plantou na cabeça dessas pessoas para que elas, aqueles que estão em dúvida, não vá buscar a verdade para não se converter. Então eles mesmos não acreditam na palavra de Deus, eles não acreditam na volta de Jesus, eles não acreditam na vida após a morte, que vai existir o inferno, que o Senhor Deus, ele vai julgar aquelas pessoas que não quiseram saber dele para o inferno, porque ele diz: ah, Jesus morreu por todos. Jesus não vai fazer isso com as almas. É isso que o mal tem implantado na cabeça dessas pessoas que vivem dentro dessa religião. E dentro de outras demais que não são de Deus. Nenhuma religião que existe na Terra não é de Deus. E eu fico impressionada que tem pessoas que dizem que é sábia e fica concordando com essas pessoas. Porque também não nasceu do Espírito Santo. Se nascesse do Espírito Santo, o Espírito Santo já tinha convencido essa pessoa da verdade e estaria do nosso lado. Porque servir a Deus de verdade é servir Jesus. Eu vi uma moça que a filha dela, uma pessoa da casa dela, está passando por um momento muito difícil. E ela fica postando aí: se Deus quiser e Nossa Senhora vai dar certo. Vocês estão vendo que abominação. As pessoas estão tão iludidas com a mentira, porque não vão buscar no Evangelho verdadeiro a base que é Jesus, que é o Senhor de tudo, aonde é o abençoador, que elas acreditam que Maria é Senhora delas e que através de Nossa Senhora lá, que eles falam lá, é que vai ajudar aquela pessoa a ficar boa, se Deus ainda quiser. Então, são pessoas que não sabem quem é Deus, não conhecem Deus. Porque se conhecesse Deus como Deus se revelou para nós, elas saberiam muito bem que Maria morreu e está esperando quando o Senhor Jesus vir voltar, julgar todo mundo para que ela possa subir para o céu. Maria não ressuscitou depois que morreu e foi subida ao céu. Aonde é que está isso na Bíblia? Me mostre. Porque está escrito que o Senhor Jesus, ele subiu ao céu. De entre os mortos foi o único que Deus o ressuscitou. E essas pessoas não crêem, gente. Elas não querem nem saber de Jesus, elas não falam nem de Jesus. Veja como uma religião demoníaca tem destruído vidas e vidas de pessoas, fazendo com que elas confiem naquilo que não é nada, que é mentira, para que ela não venha a enxergar a verdade que é Jesus. Assim como ele nos revelou, e nós saímos dessas religião, porque a gente sabe que nenhuma religião da face da terra ensina as pessoas a servir a Deus de verdade. O único Deus de verdade, ele não aceita uma pessoa amar, adorar, verenciar, esse negócio de confessar ao homem o pecado, não. Jesus, ele é o nosso advogado. Ele disse: aqueles que deixam as transgressão receberá misericórdia. Ou seja, a gente tem que confessar o nosso pecado diante do Senhor Deus. Não é se ajoelhar diante de um homem, de um padre, seja lá ele um pastor, seja ele lá o que for. E pedir, dizer o que fez, não sei o quê. Aí aquela pessoa vai interceder a Jesus para... Gente, que tanta baboseira que não existe na palavra de Deus. E essas pessoas querem porque querem que seja verdade. O Senhor Jesus está voltando, tudo está se cumprindo. E quantas pessoas vão de ir para o inferno, porque elas não querem receber a verdade dentro delas para se salvar. Elas não querem, elas não creem no sacrifício de Jesus de verdade.
Quem crê no sacrifício de Jesus de verdade, crê na palavra e sai dessas coisas. Porque sabe que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Assim como eles dizem e ensinam, não tem nada a ver. Eles só acreditam no Jesus se tiver uma imagem, um crucifixo pintado, e aí ele diz ali é a imagem do Senhor. Sim, só se for o Senhor do Satanás. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se compara com borracha, com madeira, com palha, com ferro, com bronze. Ele não se compara, porque ele é maravilhoso, ele é grande. E nós só vamos ver o rosto do Senhor Jesus quando ele aparecer entre as nuvens. E essas pessoas ficam adorando, ficam beijando esses crucifixos, achando que é o Senhor delas. Sim, é mesmo o Senhor delas. Uma coisa que não tem básica, não tem lógica, não tem espírito, não tem vida. Em vez de ir para dentro do seu quarto e falar com o Deus de verdade, através do Senhor Jesus, elas ficam adorando e fazendo essas coisas, servindo a Satanás. Então, gente, nós que somos da palavra de Deus, vamos ter cuidado com isso. Porque esses líderes religiosos, eles são instruídos por Satanás. E eles querem colocar o povo de Deus como se eles que estão sendo usados por inimigo. Então digo para você, cuidado. Cuidado com essas religião demoníaca, que só faz afastar os homens e as mulheres de Deus. O nosso Deus não é religioso. O nosso Deus, ele ama a todos, independente de que credo for. Mas ele não aceita que as pessoas adorem outras coisas, intercedam por outros nomes, achando que vai interceder, mandar em Deus para ajudar, para abençoar a alguém. Não, sem estar escrito. O que acontece é o que está escrito. E o nosso Deus é vivo e verdadeiro. E nós temos que pregar a palavra, nós temos que pregar a verdade. Para que essas pessoas que estão lá em dúvida, que nem nós, elas vejam a realidade, que o nosso Deus é vivo, ele é grande, ele é poderoso. Nós não precisamos dessas coisas inúteis, dessas coisas mentirosas, diabólicas que a gente vivia para dizer, esse é meu Deus, esse é um santo. Não, jamais, porque a gente sabe que isso é mentira. E a gente temos que seguir a verdade, o Senhor da verdade, e não o Senhor da mentira. Quem é o Senhor da mentira? Aí você vai me dizer, existe o Senhor da mentira? Claro, Satanás, porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse que ele é o pai da mentira, da ilusão, da falcatrua, da maldade, de tudo aquilo que é bonito, belo à vista, e as pessoas dizem que tem santidade, e não tem santidade nenhuma. Ainda que tenha um altar lindo e maravilhoso, não foi para falar e deixar o Senhor Jesus falar, caia fora, porque lá não tem verdade. Você chegar no altar e alguém dizer, vamos ouvir a palavra de Deus na casa do Senhor. Aí você chega lá, começa a chegar lá e começa a dizer, eita, hoje é novena de Cício, hoje é novena de Senhora, hoje é novena disso, aquilo, outro. Caia fora, porque o objetivo é o Senhor Jesus. E ele mesmo já disse na verdade, na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chega ao Pai se não for por mim. Então, gente, vamos correr atrás de servir ao nosso Deus de fato e de verdade e falar a verdade para essas pessoas, porque elas estão precisando. Não é que a gente está falando mal das religiões, a gente está dizendo que religião nenhuma vai salvar essas pessoas, porque elas não vão buscar Jesus de verdade. Elas vão buscar a mentira e achando que Jesus está incluído nessas coisas aí, se o nosso Deus não é dessa forma. Pai do Senhor Jesus, Shalom, Adonai.